Graça e paz em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus abençoe até a tua casa, até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Louvado seja o Senhor por isso. Nós estamos começando a nossa semana, nos preparando, para esta semana que começa hoje, amanhã, segunda-feira. Eu quero dizer para você que quando nós seguimos a voz do nosso pastor, do nosso bom pastor, de Jesus Cristo, quando nós ouvimos a sua voz e seguimos os seus caminhos, eu quero dizer que a tua semana já vai começar bem. Você já vai estar seguro. O problema é quando nós não ouvimos a voz dele, não seguimos a sua voz e escolhemos o nosso próprio caminho. A palavra do Senhor diz, lá no Salmo 23, que o bom pastor, ele nos conduz para as águas mansas e tranquilas, e quando nós passamos por um vale da sombra da morte, nós não estamos sozinhos, nós estamos com ele. Ele está ali guardando e nos protegendo. Nós não fomos abandonados. Diferente do mercenário, que ele abandona as ovelhas quando vê o perigo chegando. Então, nós, quando ouvimos a voz do nosso pastor, do nosso bom pastor, Jesus Cristo, e seguimos, nós já começamos o nosso dia, a nossa semana bem. Que nós vamos pelo caminho certo. Agora, imagina se você está começando uma viagem e aí você escolhe a rota errada. O caminho errado. Então você não vai chegar no teu destino. Amém? Você não vai conseguir chegar. Então eu posso fazer essa comparação com ouvir a voz do pastor e seguir a sua voz. Quando eu ouço a sua voz, eu chego no destino. Amém? Por isso que a palavra do Senhor diz, eu sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de bem e não de mal, para vos dar o futuro e o fim que desejais. Jeremias 29:11, no profeta Jeremias. Então, quando nós escolhemos o caminho certo, escolhemos o caminho certo como? Ouvindo a voz do nosso bom pastor, nós vamos chegar no nosso destino. Então, não importa o que você tem esta semana para enfrentar, não importa o que você vai ter que resolver esta semana, se você escolher o caminho certo, reconhecendo a voz do pastor e seguindo o seu caminho, obedecendo a sua palavra, você já está no caminho certo, porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então você pode descansar. Agora, não podemos começar a nossa semana escolhendo os nossos caminhos, a nossa vontade simplesmente, amém? Não ouvindo a voz do pastor, não obedecendo a sua voz, não obedecendo a voz do nosso bom pastor Jesus Cristo, amém? Precisamos seguir a sua palavra, em nome de Jesus. E tudo vai bem. Tudo irá bem, em nome de Jesus. Amém? Eu quero compartilhar então com você, já que nós estamos falando de seguir a voz do pastor, João capítulo 10, que fala do pastor, amém? Daquele pastor que as ovelhas seguem a sua voz, amém? E ele diz assim lá no versículo 1, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1, se você tem uma Bíblia aí, abra sua Bíblia, em nome de Jesus. E vamos começar lá então no Evangelho de João, do capítulo 1 até o 6. Que diz assim, eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Você precisa entender que o aprisco das ovelhas tinha uma porta, e nesta porta ali ficava um pastor, um porteiro, às vezes um subpastor designado pelo pastor, um porteiro designado pelo pastor das ovelhas, para ficar ali na porta e não abrir a porta, a não ser que seja para o pastor. Então ele não deixa o mal entrar no aprisco, ele não deixa alguém desconhecido entrar no aprisco, ele protege, ele mantém as ovelhas protegidas, guardadas. Mas a Bíblia diz que aquele que não entra por esta porta é ladrão, mas por outro lugar, outro caminho, de outro lugar fala para nós de outro caminho, Outro caminho que esta pessoa segue, outra palavra que esta pessoa segue. E ela chama então essa é o ladrão e o assaltante. Então se Jesus fala isso é porque tem alguns que entram no aprisco. Ouça bem o que eu vou dizer para você. Jesus nunca disse que eles não vão entrar, mas Jesus sempre disse que nós vamos reconhecer a voz do nosso pastor. Então ele está tratando de ovelhas que conhecem o pastor, nesta primeira parte que nós estamos lendo, de um aprisco onde as ovelhas têm o seu pastor e reconhecem a voz do seu pastor. Assim como funciona o trabalho do pastor.
O pastor no Oriente é diferente do pastor do Ocidente. O pastor do Oriente ele vai à frente das ovelhas. Elas ouvem a sua voz, reconhecem a sua voz e o seguem. Por exemplo, quando chega lá de manhãzinha, ele vai lá, o porteiro abre, né, a porta do aprisco, ele chama as ovelhas, opa, o nosso pastor está aí, vamos segui-lo. Ele vai à frente das ovelhas. No Ocidente não é assim, né? No Ocidente eles vão ao lado, ou eles têm também aqueles cães pastores que vão guiando as ovelhas. Mas no Oriente não. O pastor ele vai à frente das suas ovelhas, guiando as suas ovelhas, e elas reconhecem ele pela voz. Mas aqui nesse primeiro versículo nós vemos que Jesus está dizendo que há o ladrão e o assaltante que entra por um outro lugar no aprisco, que não é a porta. Então, se ele está falando isso, é porque tem o ladrão e o assaltante que entra por outro lugar. O ladrão e o assaltante que está dentro do aprisco, porque se ele entra por outro lugar, ele também está dentro do aprisco. E ele não tem o cuidado da ovelha, ele não está preocupado com a ovelha, ele quer usufruir da ovelha, da sua lã, da sua carne, da sua gordura, né? Ele quer se aproveitar dos benefícios das ovelhas. E se ele tentar entrar pela porta, o porteiro, o pastor, o subpastor, aquele que foi designado para cuidar, não vai deixar entrar. Então ele tem que ir por um outro caminho. E a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo é o único caminho. Então se ele vai por outro caminho, ele está indo pelo caminho de Jesus? Ele está indo por um chamado de Jesus? Não. Mas ele é um ladrão e um assaltante. Agora, olha o versículo 2. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Por quê? Porque o porteiro reconhece o pastor. O subpastor reconhece o pastor verdadeiro, Jesus Cristo. Então ele abre a porta para esse pastor. E as ovelhas o reconhecem. O pastor entra pela porta. Quem não é pastor não entra pela porta. Quem não é pastor não entra pelo caminho de Jesus. Entra por outros caminhos. Porque ele quer se aproveitar das ovelhas, dos benefícios das ovelhas. E ele continua, o porteiro abre-lhe a porta. Olha o que acontece. E é exatamente isso. E as ovelhas ouvem a sua voz, a voz do pastor. Né? Como eu disse, são ovelhas que são aqueles que já são ovelhas do pastor. Tá? Não são aqueles que não são ovelhas do pastor. São ovelhas do pastor, já são ovelhas, é isso que eu quero dizer. Ouve a sua voz, ele chama suas ovelhas pelo nome, olha que tremendo, e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Olha que coisa tremenda. A verdadeira ovelha de Jesus, e é isso que está tratando essa primeira parte, a verdadeira ovelha do Senhor reconhece a sua voz. Ela não reconhece a voz do estranho. Ela não reconhece vozes estranhas, mas ela conhece a voz do seu pastor. Você sabe que tem uma história muito interessante do FBI. É do FBI, se não me engano. Eu não lembro se é FBI, eu acho que é FBI sim. Perguntaram para um especialista que verificava as notas de dólar se eram verdadeiras ou falsas. E perguntaram para ele assim, como que você sabe quando uma nota é falsa? Ele respondeu assim, eu não sei quando uma nota é falsa, mas eu sei quando ela é verdadeira. Ele reconhecia as notas porque ele sabia qual era a verdadeira, não qual eram as falsas. Porque as falsas podem ter milhares de adulterações. Né? Então, como que ele vai saber? Ele vai estar sempre atrás. Sempre tendo que correr atrás. Fizeram adulteraram uma nova coisa na nota lá, então agora eu tenho que aprender sobre isso. Não. Ele respondeu simplesmente assim. Não, é porque eu conheço a verdadeira. Então, a ovelha de Jesus Cristo, ele conhece Jesus Cristo. Ele reconhece o pastor. Ele não reconhece aqueles que não são pastores. Aqueles que são vozes estranhas. Eles não reconhecem, eles não seguem. Então nós precisamos ser estas ovelhas que reconhecem a voz do pastor, reconhecem a voz do Senhor Jesus, que não seguimos outras vozes. Chamou, qualquer um chamou, vai atrás. Vamos imaginar que elas entendessem, né?
Então vai lá, um que não é o pastor vai lá fora e grita: vem para fora, vamos lá que eu vou levar vocês para tomar água. Não, eu não quero ir tomar água com você. Não, eu não quero ir para pastos verdejantes com você, eu só vou com o pastor. Outros podem me oferecer águas mansas, pastos verdejantes, mas não é o pastor, então eu não vou seguir essa voz estranha. E infelizmente, às vezes, as ovelhas do Senhor, pela sua, vamos dizer assim, necessidade, eu vou colocar dessa forma, né? Poderíamos usar vários adjetivos aqui, seguem outras vozes, porque elas são enganadas, mas elas foram atrás, na verdade, daquilo que elas queriam e não atrás do pastor. A verdadeira ovelha do Senhor Jesus vai atrás do pastor e não daquilo que elas querem. Essa é o grande diferencial, que é a diferença de um dia abençoado, de uma semana abençoada, de uma vida abençoada. Reconhecer a voz do Senhor, reconhecer a voz do pastor e seguir a voz do pastor. Não seguir outras vozes que ofereçam coisas outras, mas somente a voz do pastor. Amém? E ele termina assim: mas nunca seguirão a voz do estranho, na verdade fugirão dele. Não importa o que ele ofereça, não importa o que ele te ofereça, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Amém? Então nós precisamos reconhecer a voz do pastor e seguir somente a voz do pastor, não seguir a voz que nos oferece, né, a suprir isto, resolver aquilo que nós queremos, atender aquilo que nós queremos, simplesmente. Amém? Glória a Deus por isso. Nós podíamos falar muito sobre isso, mas já está indo aí para 12 minutos. Amém? E eu não quero me estender mais. Amém? Mas você pode meditar depois nesse texto e você vê que as ovelhas do Senhor Jesus reconhecem e seguem a sua voz, não seguem a voz do estranho. Não importa o que pode oferecer ouro para as ovelhas. Pode oferecer pastos mais verdes, águas mais mansas, mas elas não vão seguir, porque elas só seguem a voz do pastor. Amém? Glória a Deus por isso. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. Pai, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta noite de domingo. Queremos meditar nesta palavra e seguir somente a tua voz, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque às vezes seguimos outras vozes que oferecem coisas que nós queremos, mas não é a tua voz. A verdadeira ovelha do Senhor segue a tua voz, não segue ofertas. Meu Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, ensina-nos, Senhor, ensina-nos, Senhor. Queremos seguir somente a tua voz, porque a voz do Senhor, a ovelha do Senhor reconhece a tua voz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abre os nossos ouvidos, dá-nos sabedoria. Abençoa esta semana que está começando, abençoa cada família, porque quando nós seguimos a tua voz, a nossa semana já começa bem. Em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a tua vida, que está tomando uma decisão agora, nesta noite, de seguir a voz do Senhor, de seguir a voz do pastor. Eu quero profetizar que a tua semana já está, em nome de Jesus, começando bem, por causa disso. E que o Senhor vai te conduzir, vai te guiar. Não importa o que você tenha que enfrentar, o que você tenha que fazer esta semana, o Senhor está com você e você não está sozinho. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.